Programa Dois Tons de Chico. Apoio Café Altan. Conheça a linha Altan Multi, com 7 blends em cápsulas compatíveis com adulto gusto. Olá, amigos e amigas. Assim como as cores têm diversos matizes, um só nome pode ter vários tons. O nosso novo programa tem um nome e 2 tons. Eu sou Chico Ferreira, jornalista. E eu sou Chico Lorota, humorista. Olha onde eu vim parar, os meninos. E o nosso convidado do programa de abertura de estreia... E eu sou Marcelino Romano Machado. E estou aqui com Chico Ferreira e com Chico Lorota. Eu não sei quem é mais Ferreira e mais Lorota, mas são 2 boas pessoas que eu admiro muito. Coisa e boa. Tenho muito prazer em estar aqui com eles. Obrigado, Marcelino. Não precisei nem apresentar. Você viu? Da comunicação, ué. Vamos saber falar melhor que nós, ué. Para começar a nossa conversa, eu não vou nem fazer a primeira pergunta para o nosso entrevistado. Eu vou pedir logo de cara um causo para o Chico Lorota. Uai, um causo que ele deve saber muito melhor que eu como é que é ser político naquela época e na época de hoje. Porque tem um caso que o povo conta, que o político chegava naquela cidadezinha petitinha e falava pro povo assim no comício: tem água encanada aqui, e o povo não, ele já ganhou. E tem esgoto, não, já ganhou. Tem telefone, tem escola, não, já ganhou. Foi gente que vocês não mudam daqui logo, pelo amor de Deus. Mudou alguma coisa de lá para cá? Mudou muito, né? Não, eu tenho um caso desse que eu conheço também. Não quero invadir a sua seara. Não, eu também não sei Mas dizer de rádio, não. Eu tinha um candidato lá que era chamado candidato promessão, que só prometia, porque naquela época também disse que eles prometiam demais, né? Então, um dia ele chegou no palanque e disse: olha, se eu for eleito, eu vou trazer aquela escola que vocês estão precisando. Se eu for eleito, eu vou trazer um hospital, eu vou trazer uma faculdade, eu vou trazer isso. E vocês podem ter certeza que se eu for eleito, eu vou construir a ponte que tanto vocês precisam. Aí o setor olhou lá de baixo e falou: mas aqui não passa rio, candidato. Ele falou: e eu vou trazer um rio para passar debaixo da ponte. Esse é liso. Então Isso aí. Mas é a questão dos políticos daquela época. Mas eu acho o seguinte, a política, ela mudou muito, né? De alguns anos para cá, ela foi voltada mais para interesses pessoais do que para interesses comunitários. Quando ela devia ser o contrário, né? O político se elegia, ele tinha seu programa de governo, o seu programa de trabalho, e tinha que ser tudo voltado aos interesses da população, né? Hoje eu percebo que a política está vivendo mais em termos de acertos entre os que exercem seus mandatos do que praticamente acertos que deveriam ser feitos para cobrir os interesses da comunidade, do cidadão. E também nós entramos numa era onde a corrupção acabou, de uma certa forma, invadindo muito a seara política. Uhum. E essa invasão também acabou trazendo uma rejeição da opinião pública ao político, né? Porque a própria imprensa começou a denunciar isso, né? Coisa que há alguns anos atrás era um tabu para a imprensa, às vezes, fazer uma denúncia, né? Principalmente imprensa do interior, né? As imprensas de cidades maiores, de capitais, ainda faziam alguma coisa, mas os veículos do interior, que às vezes as cidades não tinham muito acesso, porque a comunicação era mais precária, então a cidade não tinha muito acesso ao que estava acontecendo nos bastidores da política, a nível estadual, a nível nacional, né, e até internacional. Então, o que acontecia? Isso dificultava muito o trabalho de noticiar as notícias que não eram boas para a população, mas que enquadravam a classe política
dentro de um acerto onde deveriam estar em função da verdade, né? Porque ela passava a ser mais mentirosa do que verdadeira. E hoje eu acho que com essa abertura maior, né, e sem censura, as coisas ficam mais fáceis. A única coisa que atrapalha um pouco é que hoje existem também veículos, infelizmente, que acabam se vinculando a esquemas. E isso também acaba dificultando você informar a opinião pública de uma forma mais limpa, de uma forma mais imparcial. Bom, o nosso entrevistado, Marcelino Romano Machado, é empresário do ramo da comunicação, tem 4 rádios FMs, né, no seu grupo. Aqui em Ribeirão Preto nós estamos em 4 emissoras de FM. Mas também é uma liderança política muito forte na nossa região, sempre foi, e de uma postura sempre muito corajosa, porque numa época em que as pessoas tinham até vergonha ou receio, ou por algum motivo não se diziam partidários daquela tendência, o Marcelino sempre se identificou com o Paulo Maluf, né, que era uma figura muito controversa da nossa política. Então, Marcelino, eu te perguntaria, qual a diferença entre o malufismo, que era uma representação da direita, o Paulo Maluf, um homem de direita, e o bolsonarismo, que hoje é identificado com a extrema-direita? Como é que você faz essa comparação? Tem muita diferença. É totalmente diferente em tudo, né? Primeiro porque naquela época, eu vou até dizer para vocês como que eu conheci o Paulo. O Paulo era secretário dos transportes e um dia eu era presidente da Câmara de Ribeirão Preto. Ele foi convidado pela Associação Comercial para vir aqui para falar sobre a duplicação da Anhanguera, porque a rodovia Anhanguera, que fazia a ligação Ribeirão Preto-São Paulo, era duplicada só de São Paulo até Limeira. E a classe política, empresariais de Ribeirão estavam reivindicando do governo, que era o governo Laudo Natel, a duplicação até Ribeirão, pelo menos, e com muita razão e com muitos argumentos, né, que determinavam a necessidade dessa duplicação. E o Paulo Maluf era o secretário dos transportes do Laudo Natel, foi convidado pela Associação Comercial, o presidente era o Geraldo Meira Silva na época, e para vir aqui para falar com os empresários sobre a duplicação. E ele foi muito sincero, ele começou dizendo o seguinte: olha, eu só vou dizer para vocês que a Anhanguera só chegará duplicada em Ribeirão Preto daqui a uns 10, 15 anos. Aí eu levantei como presidente da Câmara, e falei: olha, o senhor para dizer isso não precisaria ter vindo a Ribeirão. Né? Nós convidamos aqui para fazer a reivindicação, né, que o senhor está dizendo que vai demorar mais de 10 anos. Se permitir, então eu não vou ter condições de esperar por 10 anos, eu vou embora e sair. E pedir para sair e tal. Mas depois, logo em seguida, o presidente da associação foi lá, eu pedi para voltar, porque não podia, que o presidente da Câmara não podia deixar. Eu falei: não, tudo bem, eu assisto, mas sob protesto. E fui, até por uma questão de educação. Voltei e fiquei ouvindo ele falar, e na realidade ele fez as argumentações dele. Ele disse: olha, é uma questão de desenvolvimento. Hoje o desenvolvimento do Estado, ele está acompanhando a Anhanguera. Então ela já chegou em Campinas, de Campinas ele primeiro chegou a Jundiaí, depois de Jundiaí a Campinas, de Campinas a Limeira. Vocês podem ver que ao longo das margens dessas estradas estão se montando complexos empresariais e industriais. Então nós não podemos pular essa distância toda de 100 quilômetros, 150 quilômetros, para chegar em Ribeirão Preto e continuar com o desenvolvimento aqui. Isso é natural, porque a classe empresarial não é nem o governo que está querendo segurar de uma forma ou de outra para prejudicar Ribeirão. É realmente ao longo da estrada que o desenvolvimento de São Paulo está acontecendo. Isso vai acontecer na Washington Luiz, isso vai acontecer em várias outras que ele chegou a... E na realidade ele teve razão, porque a duplicação da Anhanguera aqui em Ribeirão Preto chegou até Cravinhos, chegou em 1979, com o governo Paulo Egídio Martins, né? E depois nós levamos até a divisa com
com Minas Gerais, ali em Igarapava, que já no governo Maluf, chegamos até Guará, e o governo Quercia chegou até a Igarapava, a divisa com Minas Gerais. Então vocês veem que realmente ele não tinha, ele foi sincero, né? Nós é que fomos, de uma certa forma, né, mais apressados do que ele e do que o próprio tempo, como dentro do desenvolvimento normal. Hoje, na verdade. Qual é a diferença do malufismo para o bolsonarismo? Não, então, uma é essa, né? Que o Paulo não fazia média para fazer as coisas. O Bolsonaro, ele tem um tom mais agressivo. O Maluf nunca teve um tom agressivo, né? O Bolsonaro, ele teve ele sempre... E eu posso dizer para você o seguinte, eu fui líder do Bolsonaro na Câmara Federal. Eu era deputado líder da bancada do PDS e ele era deputado vinculado ao PDS, ao partido. Então, eu conheço bem, sei como... Né? Aliás, eu tinha bons liderados, viu? O meu partido era... Um deles era o Roberto Campos, o outro Delfim Neto, e o outro Francisco Dornelles, além e eu era líder da bancada, só que eu não era economista, não tinha nada, mas pelo menos o pessoal tinha um certo respeito. E nós tínhamos na época 70 deputados federais. Desculpa interromper. Ô, senhor Chico, mas deixa eu falar um trem. Será que não é outros tempos também, não? Naquela época o trem era mais calmo, era mais cegado. Será que não? Hoje o trem está inflamado demais, qualquer coisinha. Hoje tem as redes sociais, que vai jogando gasolina na fogueira. Será que nessa época, com o tardo Paulo Maluf, o trem não era mais carminho? Ou não? Que eu lembro do senhor, na votação, como é que chama aquele trem bonito lá? Do impeachment. O senhor é ansioso, lembro, viu o senhor lá, cabelinho pretinho, 21, né? Faz tempo, hein? Passava Eu não pintava cabelo, era preto não. Senhor Marcelo, ele passava o tablete de Santo Antônio, não passava não. O senhor era ansioso na época, o senhor reparou que toda hora o senhor estava do lado do microfone? Será que é trabalho aqui, não são? Tal. E aí, naquela época, você vê que o pessoal votava e era mais tranquilo. Hoje o pessoal sai no tapa, ué. Qualquer coisa mas naquela época saía também, era com menos frequência. Mas era diferente, porque não existia aquele radicalismo, existia mais diálogo entre governo e oposição. Né? E o impeachment era o impeachment do ex-presidente Collor, que já era praticamente um consenso nacional, né? Não era uma coisa que existia uma briga, uma divergência muito grande. E hoje não, hoje também a gente percebe que as posições ideológicas, elas existem, mas elas existem dentro de um radicalismo. Né? Não tem mais a conversa que existia entre governo e oposição, entre situação e oposição, como naquela época existia naquela época. Hoje não, hoje o radicalismo tomou conta. Ou o sujeito é direito ou é esquerda, mas não é assim. Tem que ser brasileiro, em primeiro lugar, né, para depois poder assumir alguma identidade ideológica. E isso é o que está faltando na classe política. E são os interesses, né? Porque você pega, por exemplo, um deputado, ele se elege, ele já assume pensando na reeleição, na hora que ele assume o mandato. E aí começam as brigas internas. O outro assume pensando em conseguir ser prefeito da cidade dele. Né? E aí então ele vai deixar o trabalho legislativo que ele deveria exercer para começar a dirigir tudo aquilo que ele faz politicamente para poder conseguir uma eleição para a prefeitura municipal. E isso não era assim? Era diferente. Hoje é 100% assim. Naquela época você fazia um trabalho político, não só para a reeleição dele. É lógico, quando você toma posse de um cargo, como deputado, por exemplo, no dia seguinte você tem que pensar na sua reeleição. Mas você pensa na sua reeleição levando benefícios públicos para a sua base política. Hoje você pensa na reeleição montando esquemas, né? Como as emendas orçamentárias, né? Como essas coisas que não dignificam o mandato. Já vai de causa pensado, né? Lógico, querendo se tornar popularzão lá na frente. A gente vai fazer um rápido intervalo. Eu vou pedir para o meu xará Chico Lorota já ir
pensando em outro caos para a gente Deixa voltar no comigo. intervalo. Pode ser? Pode ser. Então a gente volta em instantes. As informações mais importantes de Ribeirão Preto e região no TH+. Mais notícias, mais agilidade, mais credibilidade. th+.com.br/Ribeirão Preto. É o portal de notícias do Grupo Tati, trazendo as últimas notícias, muito entretenimento e os destaques da nossa região. Acesse já th+.com.br/Ribeirão Preto. Mais para Ribeirão, mais para você. No intervalo do 2 Tons de Chico, a gente faz uma pausa para saborear um cafezinho. O TAM Multi, são 7 versões de cápsulas. E a gente pode usar a máquina da Dolce Gusto. Eu escolhi aqui para mim o café matinal, que é muito delicioso, um pouquinho mais suave do que o intenso, que o expresso. E para o meu xará, Chico Lorota, vai um achocolatado. Já já a gente está de volta. O Brasil tem muitos ritmos, muitos jeitos de ser e de sentir. Na Nova Brasil, a gente escuta tudo isso. Dos sons que são novidade aos que marcam a memória. Do samba ao rock. Com jornalismo de credibilidade. Em shows, festivais, no rádio, em vídeo e no app. A gente celebra nossa identidade em todos os sotaques. Porque a música brasileira é mais que trilha sonora. É expressão viva da brasilidade. Nova Brasil, mais que moderna, brasileira. Estamos de volta com o nosso programa 2 Tons de Chico. Eu, Chico Ferreira, e o meu amigo Chico Lorota. Estamos entrevistando hoje Marcelino Romano Machado, ele que é uma liderança política da nossa região, empresário da comunicação. O meu xará, o Chico Lorota, prometeu um caos para a gente retomar a prosa. Eu vou falar, porque eu já falei isso, inclusive, o Morandini, aqui, que foi vice-prefeito de Ribeirão. Foi meu colega, fomos vereadores juntos. Então em o senhor Ribeirão. estava no começo também. Eu era menino. Hoje eu não faço mais esses trem, mas antigamente eu fazia. Ele estava falando em Ribeirão do comício, eu não queria saber, eu fazia assim, Chicão, ó, muito bem. Aí o povo e atrapalhava com as palmas. Era palma de 3 em 3 segundos e eu que atrapalhava lá no meu bairro, Jardim Castelo Branco Novo. Mas deixa eu falar um trem para o senhor. Diz que numa cidade vizinha nossa aqui, diz que teve um governador que foi, aquela correria tanta, foi lá em Guará, passou a mão no microfone e olhou para o povo e falou: minha querida São Joaquim da Barra. O assessor cutucou e falou: nós tá em Guará. Esqueceu o microfone e falou: é tudo a mesma merda, viu? É verdade isso ou não? Olha, tem muitas histórias do Adhemar, né? É lógico que muitas são lendas e as outras são histórias verídicas. Mas e o Adhemar, para mim, foi o Adhemar e o Jânio foram 2 gênios da política, né? O Jânio pelas tiradas dele e o Adhemar também por essas coisas, bonachão, também falo, eu já tinha ouvido essa história dele ter chegado nessa cidade, e falava o nome errado e depois falava o que ele achava da cidade, né? Mas, e às vezes ele ia até mais longe quando chegava no comício, porque eles chegavam e diziam assim: olha, eu vim aqui dar um abraço em vocês e quero dar um abraço também em vocês em nome da minha mulher, que ela não tem tempo porque ela está aqui na zona. E eu tenho uns carros desse aí. Não, mas a zona que ele queria dizer era nas cidades da região ali, para fazer campanha para ele, né? Então, mas ele disse que ele falava num tom que todo mundo ria, tudo. E ele era um político brincalhão, mas você sabe que o Adhemar, no fundo, se você for analisar pelo tempo de governo que ele teve, ele foi um grande governador. Como é que era o nome daquele governador de Minas Gerais também, que dava umas bocadas fora do coxo? Esqueci o nome dele, rapaz. Foi fazer uma visita na cidade, o presidente falou: e aí, fulano, como é que tá a zona aqui? Zona rural. Falei: rapaz, tá com umas menininhas novas, tá bom demais? Ele falou: não, a rural. Falei: troquei os pneus dela, tá novinha agora. Achava que era o Rural Willis. Esqueci o nome do governador, depois nós lembra. Ô Marcelino, vamos trazer a conversa para o tempo presente aqui, para mais recentemente, especificamente o ano passado, né? Você como uma liderança do Partido Progressista, né?
Tomou um revés, quiseram tirar a legenda aí da sua mão? Não, eles quiseram, não, eles obrigaram, porque... O que aconteceu? É o que eu digo, a política jovem hoje não é uma política mais séria, né? A política antiga é muito mais séria. Até porque tinha palavra e respeito, né? O atual prefeito, ele estava em outro partido e queria o apoio do nosso partido, dos progressistas. Mas o nosso partido já tinha já tinha um candidato que era o vereador Gobi. Daniel Gobi, vice-prefeito. Que era o vice-prefeito. E nós já estávamos trabalhando o nome dele. Aí um dia, o presidente estadual pediu para falar comigo e com o Maurílio, para dizer que aqui em Ribeirão o partido tinha que apoiar o atual prefeito Ricardo. E nós dissemos, olha, nós já temos, o partido já tem candidato. Ele disse, mas o partido tem candidato, mas as pesquisas aqui demonstram que o candidato de vocês, que é o Daniel Gobi, não tem nenhuma projeção e não passa de 3, 4% nas intenções de voto, enquanto o Ricardo passa dos 70%. Eu disse, bom, vocês vão pagar para ver, porque, na verdade, ele não vai ter dificuldade em se eleger. Ele não tem esse percentual todo. E nós estamos com o Daniel. Hoje eu acho que a tendência do eleitorado é ter um candidato novo, né, de uma nova proposta, tudo isso aí. E quem representa isso em Ribeirão Preto hoje é o Gobi. Então nós temos que ir com ele, até porque é do nosso partido. Ele disse, não, mas já está definido e tal. E aí, eu não sei se é verdade ou não, mas eu fiquei sabendo, né, pelas minhas fontes que eu tenho, inclusive de Brasília, de que já tinha sido acertado esse apoio ao atual prefeito junto com ele e o senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do nosso partido, e mais o presidente estadual. E com isso, o Maurílio, que era o presidente... O seu filho. Meu filho, Maurílio, é o presidente regional do PP. Municipal aqui do PP, disse que não faria isso. Ele falou, então tem problema, nós vamos fazer intervenção aí. O Maurílio falou, você faça intervenção, nós nos retiramos e vocês colocam, só que vocês vão ter dificuldade em eleger o candidato. E a gente sabia o que a tendência do eleitorado naquela época. E o que eles fizeram, então, tiraram a legenda. Mas afastaram, afastaram o Maurílio da presidência. Mas existe um instrumento legal para isso? Eles têm. O partido pode dissolver. Tem essa prerrogativa? Tem, porque é um mal hoje. Por isso nós temos que ter uma reforma partidária, mas para valer no Brasil, porque hoje os partidos têm dono, né? O meu, por exemplo, o dono é o senador Ciro Nogueira, que manda no partido, faz o que ele quer. E depois, no Estado, é o presidente atual do partido. E assim... É um deputado estadual? É deputado federal, o Maurício Neves. Maurício Neves, federal. Né? Então, mandam no partido. Se tivesse convenção, se tivesse sido eleito por convenção, não teria sido feito isso, porque a convenção tinha sido eleita com mandato, né? Como hoje são nomeadas as comissões provisórias elas podem ser constituídas e destituídas a qualquer momento, não tem prazo, né? Então isso acaba sendo criado dentro do país uma ditadura partidária, né? E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. O Maurílio foi afastado, aí eles não conseguiam fazer a chapa de vereadores, porque estava complicado, alguns vereadores e candidatos se revoltaram. E procuraram o Maurílio para o Maurílio assumir, mas já tinham escolhido o Ricardo como candidato. E o Maurílio disse, bom, eu não quis assumir, mas o que acontecia? Se o Maurílio não voltasse, os candidatos a vereadores que nós tínhamos, uma grande maioria, não queriam ser candidato. E não seriam candidato, mas ia depois responsabilizar o Maurílio, que eles entraram no partido por causa do Maurílio, de eles não terem podido ser candidato porque o partido estava sem diretório constituído, né? E sem provisória constituído, comissão provisória constituída. E aí o Maurílio até me perguntou, falou, pai, o que eu faço? Eu falei, olha, reassume, dá o mandato para eles, dá vaga para eles serem candidatos, né? Porque
você tem um compromisso, tem que dar, e depois você não participa da campanha. Acabou. Foi isso aí que aconteceu. Ele reassumiu do partido. Mas não fez colocou os vereadores, né, os candidatos a vereadores para se eleger, porque senão hoje o PP não teria nenhum vereador em Ribeirão Preto. A gente vai fazer um intervalinho. Então, e vamos lá. Já a gente vamos faturar um pouquinho, né? Tá certo. Já voltamos. Chegou a TH+ Prime 104.7 FM, um novo conceito de rádio contemporânea, feita para embalar seus melhores momentos com música de qualidade e se conectar com você onde você estiver. Informação ágil, emoções verdadeiras e o som que toca o seu coração. TH+ Prime, uma nova experiência no seu dial. Sintonize, venha se surpreender. TH+ As informações mais importantes de Ribeirão Preto e região no TH+. Mais notícias, mais agilidade, mais credibilidade. th+.com.br/Ribeirão Preto. É o portal de notícias do Grupo Tati, trazendo as últimas notícias, muito entretenimento e os destaques da nossa região. Acesse já th+.com.br/Ribeirão Preto. Mais para Ribeirão, mais para você. Estamos de volta com o nosso programa Dois Tons de Chico. Chico Ferreira, jornalista, e Chico Lorota, humorista. É o Chico Lorota, o meu xará. Lá no sul, você sabe como é que fala, né? Tocaio. Tocaio. No Tocaio? sul é sinônimo de xará. Nós trabalhamos juntos, eu mais ele no bembão e eu na roça, só no ar-condicionado, faturando. Nossa, se o ladrão roubar ele todo dia, o ladrão morre de fome, ele fica firme. E eu lá, na enxada. Eu pedi pra você contar um caos, não era pra ficar fazendo Não, fofoca. e eu queria, fofoca. Mas eu queria, antes do caos, eu queria fazer uma pergunta que eu não posso deixar passar. Essa pergunta de política pra ele. Vamos supor que você voltou agora, que você vai pintar os teus cabelos tudo de pretinho 21 de novo, meter um tabrete de Santo Antônio e voltar a ser deputado. Agora, hoje, qual era o seu projeto de lei para hoje que não ia fartar? Toma! Tem um só? Um só. Tem vários. Não, eu quero um. Um só. Tem vários? Um Você deles, anota? Olha, spoiler aí, um olha. deles é a reforma partidária, que eu acho hoje que o Brasil vive numa ditadura partidária. Na verdade, o que nós temos aqui, um político, ele não é eleito se o partido não tiver vontade de que ele seja, né? Se no fim, até para dar legenda, porque para a pessoa ele tem que ter uma legenda dada para o partido. Se ele tiver alguém lá que faça oposição, ele acaba não conseguindo essa legenda. O partido hoje ele só é um instrumento para as pessoas se inscreverem para poder ser candidato e exercer um cargo público eletivo. Essa reforma é muito importante, porque o partido tem que ser como era antigamente. Um partido composto por lideranças, mas eleitas dentro do processo partidário. Através de convenções, onde você elegia o presidente do partido, o diretório estadual, o diretório municipal, o diretório nacional, tudo isso aí. Mas alguns partidos mantêm essa tradição. Não, hoje amanhã não tem. Hoje elas são... O PT faz convenções? Hoje faz convenções, mas elege o presidente. Mas eu nunca vi duas chapas participarem das convenções. Então é o esquema de você uma ter... Uma combinação. É uma combinação. Eu não estou aqui me referindo ao PT. O MDB também, é difícil você ter hoje uma contestação de uma chapa de oposição no partido. Não tem isso. Né? Então o partido hoje é feito dentro de um conchavo, né? De um esquema onde são colocadas as lideranças e essas lideranças elas já vão caminhando por um processo unificado de direção. E outra que eu faria seria a questão da revisão dessas emendas parlamentares, né? Isso passou a ser troca de moeda, né? Entre o voto do parlamentar
na Casa Legislativa e o acerto que ele tem para poder resolver a questão política na sua base. E essas coisas eu acho que são erradas na política. Na minha época, pelo menos, não existia. Elas passaram a existir depois, né? E de uma certa forma, já ficou comprovado que isso não traz benefício. Né? O benefício que traz dentro de um processo político-administrativo é o benefício do qual a maioria concorda com ele. Quando a maioria não concorda, é porque ele não é bom. Mas assim mesmo, não concordando, ele acaba sendo feito, né? E acaba não beneficiando uma comunidade inteira. Isso é muito repartido, né? E não é bom para a política, e não é bom para o país, não é bom para o município. Isso é uma escada que vai subindo e descendo, se você não sabe qual é a altura dele. Os políticos eleitos hoje representam minorias dentro do Congresso e não a coletividade, dentro dessa sua linha de pensamento? Eles só representam maioria se tiverem os votos juntos do partido que fez maioria parlamentar. Mas estou falando assim, é o deputado que representa dificilmente setor, você pega setor, um candidato. Hoje é muito setorizado, né? Isso não leva para uma representação de minorias? São minorias que mandam no país? Não é bem assim. As minorias, elas são feitas de acordo com uma posição partidária no Congresso. Não é uma... Os partidos com menos deputados, eles têm as suas minorias de voto, porque senão teriam elegido mais. Não o número de deputados, daquilo que eles representam, daquela parcela da população que eles representam. Se eu só considero um deputado que não tenha algum compromisso com o sistema, aquele que é eleito sem precisar da soma partidária, que não precisa... Aquele que atinge o quociente. Isso é um trem que deixa eu com as orbas fora do rego, viu? Tem 3.500 votos, aí entra outro que tem só um golinho. Isso eu não consigo entender, não. Então, é a questão do quociente eleitoral. Se o seu partido tem mais candidatos fortes, ele acaba fazendo um maior número de parlamentares. Mas isso talvez não represente uma maioria, né? Ela representa ali dentro daquilo que ele fez. Então, você pega um deputado, vamos supor, que é eleito com 500 mil votos, 1 milhão de votos. Então, ele traz com ele mais 10 deputados que fizeram 10 mil votos. E isso aí, e deixa de ser eleitos outros deputados de outros partidos que fizeram 50, 60 O Enéas, né, trouxe um caboclinho com pouco voto na nossa região, lembra? Você preparou um caos? Tá na ponta da língua. Vamos lá. O dia que o assessor ficou pressionado pelo prefeito. Eu não sei se o senhor conhece a cidade de Alpinópolis, Minas Gerais. Alpinópolis, ela tem um apelido de ventania. A vida inteira o pessoal chama, o pessoal lá da ventania, até que chegou um prefeito ponhando ordem mesmo no terreiro. Falou, não quero que chama mais a cidade de Ventania. O nome do município é Alpinópolis, tem que chamar Alpinópolis. Se eu ouvir algum funcionário público chamar Ventania, eu vou exonerar. Moço, acabou com arveiaco. Ficar veiaco assim, quietinho. Até que tem uma cidadezinha do lado, São João Batista do Glória. Foi um assessor falar com o prefeito, seu prefeito, o senhor viu o que aconteceu ontem lá no Glória? Falou, não. Mas passou um Alpinópolis, mas desteiou tudo. Mas levantou casa, posto, arrebentou com tudo. Olha, o vento foi feio, o Alpinópolis foi feio. Acontecido? Acontecido. Ele está lembrando meu bordão, estou esquecendo hoje. Caso do Paulo Maluf, você tem algum para contar? Tenho vários, né? Mas assim, eu tenho alguns, assim, o Paulo era uma pessoa que delegava muito, embora parecesse que não, que era muito concentrador, para algumas pessoas ele delegava. E eu me lembro que uma vez o prefeito de Dumont, chamado Ernesto Bettiol, ele era prefeito, me ligou e disse para mim, Marcelino, eu preciso conversar com você, que eu preciso que você me arrume uma ponte aqui para Dumont. Falei, vem aqui no escritório que eu quero ver. Aí ele foi e falou o seguinte, olha, eu estou construindo lá um conjunto habitacional
E agora que o conjunto vai ficar pronto, nós percebemos que para sair do conjunto, para ir para o centro da cidade, o morador daquele conjunto vai ter que andar uns 5 quilômetros de estrada, que era a estrada Dumont-Ribeirão, para entrar na primeira entrada de Dumont, aí ele dá a volta e vai para o centro da cidade. São 5 quilômetros. E lá tem um riacho que, se ele atravessasse, ele andaria 200 metros, né? É o que está impedindo. Ele falou, mas como é que você constrói um conjunto habitacional num lugar que não tem acesso à cidade? Olha, não pergunta, porque eu não sei nem como saiu aquilo. Então, bom, eu falei, então faz ofício, eu vou levar para o governador, mas antes eu quero ver esse riacho. Fui lá em Dumont com ele, realmente era um córregozinho de 2 metros de largura, né? Assim, e Dumont ia fazer aniversário, a cidade ia fazer aniversário no domingo seguinte. Então eu fiz um ofício pedindo para o governador e tal, e fui lá falar com ele. Falei, Paulo, me autoriza essa ponte aqui lá para Dumont, porque o conjunto habitacional vai ser inaugurado. E expliquei para ele, né, que o morador do conjunto vai andar 5 quilômetros para chegar no centro da cidade. Se fizer essa ponte, vão por 200 metros. Né, Então me autoriza isso aí. Tá? Ele falou, Marcelino, eu preciso mandar para o secretário de obras, não tem jeito. Como é que eu vou autorizar uma ponte? Então você manda, mas autorizando, eu vou lá e falo com ele. Aí eu falei, é que é aniversário da cidade domingo, eu quero lá para dizer que é um presente do governo do estado, a ponte, isso, aquilo. Então eles já estão até esperando. Ele falou, bom, pegou, pois lá, autorizo, ao secretário de obras, autorizo e assinou. Né? Aí eu fui na secretaria de obras, levei lá o despacho. O secretário falou, mas Marcelino, eu não posso fazer isso agora, eu tenho que mandar fazer levantamento, tudo, tem que fazer um projeto, ver o que é essa ponte, como que será feita a estrutura de tudo isso, como é que eu vou mandar fazer agora? Não, para mim não tem problema, você vai lá e se entenda com o governador, ele autorizou, acabou. E eu falei, tá bom, eu vou mandar já fazer o projeto e a licitação. E bom, eu esqueci daquilo, passado 1 mês e meio, fui para Dumont, fizemos lá, damos um presente para o prefeito. Aí quando, passado um mês, mais ou menos, 2 meses, eu estou no plenário, na Assembleia, e vem lá minha secretária, o governador quer falar com você, mas com urgência. Eu falei que o senhor estava aqui no plenário, ele mandou chamar. Eu peguei, subi. Peguei o telefone, Paulo, tudo em ordem, tudo bem. Ô Marcelino, aquela ponte de Dumont, quanto você falou que ia custar? Né? Ele perguntou mais ou menos o custo, eu falei no dinheiro da época aí, vai custar 20 mil reais, 30 mil reais, é uma pontezinha, uma pinguelinha, né? Aí eu falei, Paulo, vai custar mais ou menos aí uns 20, 30 mil reais que eu falei para você, né? 50 mil hoje seriam 100. Pela inflação. Aí ele falou, não, é que eu estou aqui para autorizar a Secretaria do Planejamento a liberar o recurso, vai ficar em mais de 1 milhão. Não, naquela época. Aí eu falei, mas, aliás, naquela época não tinha nem real, era cruzeiro, sei lá o que era, cruzeiro novo, mudava tanto, né? Eu estou dizendo, aí ele falou, sabe por quê? Vai ter que aterrar dos 2 lados a ponte que você falou que faria com 2 metros, que era 2 metros, era a largura do córrego. Ela vai ter 200 metros de extensão, e era verdade. Aí eu falei, bom, ele falou, não, você pode avisar, eu não vou fazer essa ponte. Aí eu brinquei com ele, falei, mas ô Paulo, tudo bem, eu não precisa, tudo certo, sim. Fico dito pelo não dito, mas quem assinou lá, autorizo, não fui eu, foi você, viu? A sua assinatura é que está lá autorizando. Aí ele... Você lembrou algum caso mais para contar ou daqui a pouquinho? Então tá bom, a gente vai mudar um pouquinho o rumo da prosa, falar de comunicação, porque o Marcelino, além de liderança política, também é um empresário da comunicação há muito tempo, né? Há muito tempo.
já trabalhou como repórter policial, né, já foi diretor do Jornal Diário, numa fase de ouro. Antes da gente falar das rádios, né, você teve em 1974 um divisor de águas no jornalismo de Ribeirão Preto, trazendo pesos pesados para cá, ninguém mais, ninguém menos do que Zé Hamilton Ribeiro, né? Foi um marco. Um ícone do jornalismo, não tem dúvida. Ali era o seguinte, o jornal, o Diário, quando eu vim para cá, ele era eu estava na faculdade em São Paulo, e aí o meu tio Costabile, que foi o fundador do Jornal Diário, tinha sido prefeito e deputado, morreu no exercício do mandato de deputado estadual, ele faleceu, e aí os meus tios todos queriam que eu viesse para Ribeirão para tomar conta do jornal, na parte editorial. Eu tinha um pouquinho de experiência jornalística, mas era uma experiência acadêmica, né? A gente fazia jornal universitário na faculdade, fazia isso, eu participava muito disso, sabe? E vim para cá, então, tudo bem, mudei para Ribeirão, voltei, transferi a faculdade. E aí entrei no jornal e percebi que o jornal não tinha pauta, né? Era cada repórter, cada um dos jornalistas que trabalhavam lá, eles faziam a matéria de acordo com aquilo que eles achavam que devia ser, porque eles não tinham um tempo, não trabalhavam full time no jornal, eles tinham outras atividades. O jornalismo era um bico. Era um bico. Um trabalhava num banco, outro no cartório, outro em outro lugar, mas ninguém tinha o tempo todo, o tempo integral como jornalista, né? E aí eu percebi que não tinha pauta, começamos a fazer pauta, começamos a fazer uma série de coisas e o jornal começou a melhorar e começamos a dar para ele uma tonalidade bem local, né? Era um jornal que não se preocupava muito com notícia internacional, nem internacional, até porque nós não tínhamos como competir com Folha, Estado, esses jornais todos de capitais. E aí fizemos um jornal voltado para Ribeirão Preto. E aí aos poucos fomos saindo para a região também, né? E isso começou a despertar, o conteúdo começou a despertar interesse de leitura do morador de Ribeirão e dos moradores de algumas cidades da região, onde a gente tinha também alguns jornaizinhos semanais que eram encartados no Jornal Diário. E isso acabou dando um bom dinamismo, até que um dia eu tinha dificuldade com a redação, estavam faltando gente lá. E um amigo meu, que gostava muito do jornal, estava sempre lá comigo, chamado João Dibe, foi me visitar e eu falei para ele, João, você vê, nós estamos já assim, mostrei para ele como é que estava a estrutura do jornal e mostrei inclusive a venda em bancas, né? O número de assinantes e a venda em bancas, que estava aumentando bastante. E eu falei, o que falta aqui é se eu tivesse um jornalista de ponta para poder trabalhar com a gente aqui, seria muito bom. Mas não tem, e depois o que fatura aqui não dá para pagar uma equipe boa de jornalismo dentro de um processo que a gente gostaria de ter. Ele falou, tá bom. Passado uns 15, 20 dias, ele vai lá me visitar e levou com ele o Zé Hamilton Ribeiro. Ele falou, olha, o Zé Hamilton está querendo mudar para o interior, por que você não... Ele era muito amigo porque eles eram de Santa Rosa do Viterbo, né? E aí o Zé Hamilton foi lá, conversei com ele, acertamos, e ele ficou lá 2 anos e meio comigo. E trouxemos, né, que ele indicava, trouxemos vários jornalistas de nome que fizeram nome no jornal, né? Na própria redação, você mesmo comentou da Rosana, né? Rosana Zaidan, Rubens Zaidan, do Rubens Zaidan, do João Garcia, Nelson Araújo. E o João Garcia, o Sombreiro, que depois passou a ser editor também do jornal A Cidade, tempos depois, né? Mas e os outros que você disse aí, o Nelson, hoje acho que está ainda no Globo Rural, né? Faz o Globo Rural. O Zé Hamilton foi fazer o Globo Rural depois. Uma lenda, né? O Zé Hamilton uma lenda. O Rubens Zaidan foi âncora do Jornal Nacional. Né? Então foi o pessoal um time grande, né? Tá, e o jornal era, o Diário era um jornal bem vibrante na época, ele cutucava a comunidade. É isso que eu quero falar com você, mas a gente vai fazer mais um intervalinho. Tá. O meu xará volta contando um caos
e a gente fala sobre essa vibração do Jornal Diário. Pode ser? É lógico. O nosso programa Dois Tons de Chico volta já já. As informações mais importantes de Ribeirão Preto e região no TH+. Mais notícias, mais agilidade, mais credibilidade. th+.com.br/Ribeirão Preto. É o portal de notícias do Grupo Tati, trazendo as últimas notícias, muito entretenimento e os destaques da nossa região. Acesse já th+.com.br/Ribeirão Preto. Mais para Ribeirão, mais para você. Eita, mas que o programa tá bom, absurdo! Sô, tá gostando da prosa? Ah, eu também tô. E uma prosa boa tem que ser acompanhada de um bom café. Café Utan, que o meu companheiro, o Chico Ferreira, já levou chocolatado, mas não resisti. São 7 variedades, todas elas disponíveis na máquina do Tigusto. Olha como é que munheca o trem aqui, ó. Joga pra cá e já cai ali. Eu escolhi café com leite. Bom demais. Uai, onde é que você encontra essa maravilha da Utan? Nos melhores pontos de venda ou na loja online da Utan. Utan Multi. O Brasil tem muitos ritmos, muitos jeitos de ser e de sentir. Na Nova Brasil, a gente escuta tudo isso. Dos sons que são novidade aos que marcam a memória. Do samba ao rock, com jornalismo de credibilidade, em shows, festivais, no rádio, em vídeo e no app. A gente celebra nossa identidade em todos os sotaques, porque a música brasileira é mais que trilha sonora, é expressão viva da brasilidade. Nova Brasil, mais que moderna, brasileira. Estamos de volta com o nosso programa Dois Tons de Chico. Eu, Chico Ferreira, o jornalista, e o meu amigo, meu xará, Chico Lorota. Estamos de volta, Chico? Pois é, nós está de volta. E eu queria contar um caso, porque o doutor Marcelino, ele foi repórter policial. E eu não sei se você lembra do Oliveira, que era carcereiro e também era repórter policial. Eram as histórias melhor que a outra. E o povo ligava para ele: e Oliveira, o que tem aí? Ele falou: estou aqui na Avenida Dom Pedro, onde atropelaram 2 cavalos, exclusive uma égua. Essa era uma. E a outra foi de um assassinato que teve numa comunidade e sumiram com o cadáver. Ó, lá vai ele cobrir. E aí, Oliveira, o que tem aí? Ele falou: nós estamos na comunidade tal aqui. Teve um assassinato, e o cadáver? Pois é, o cadáver evadiu do local. Aquelas palavras assim, Oliveira é um dos melhores que tem, diz o povo, né? Eu só conto o que o povo me conta. Bom, o Marcelino também tem uma história muito boa, né? Não é um caos assim, é verídico, né? Porque eu falei no bloco anterior que o jornalismo da década de 1970 era muito vibrante, principalmente em função do diário que o Marcelino dirigia. Tinha uma turma de jornalista fantástica, né? E essa turma, ela chegou a furtar um quadro do Portinari, Marcelino? Nós tivemos, sabíamos que os quadros de Portinari estavam expostos lá na matriz de Batatais. Então nós ficamos sabendo que não tinha segurança, né? Todo mundo ia lá, via os quadros de Portinari, tudo achava, mas quem quisesse pegar, podia pegar e levar embora, porque não tinha segurança nenhuma, principalmente durante o período da tarde na igreja, entre 14 horas e 16 horas, assim, que a frequência era praticamente zero. Aí nós resolvemos, o pessoal da redação, fazer lá uma simulação de um furto, né, Deixa eu só te perguntar. de uma tela de Portinari. Teve uma reunião de pauta para isso? Ah, com certeza. Eu não participei. Você não participou? Mas eu praticamente quase que não participava das reuniões de pauta, né? Mas o que era decidido você não contestava? Não, depende. Não, geralmente eles também eram responsáveis. Pareciam que não, mas eram. Porque quando tinha algum fato polêmico maior, eles vinham trazer ao meu conhecimento e liberavam ou não, ou liberavam com algumas observações e tudo, mas... E aí foi aprovada essa pauta. Essa pauta... A equipe vai furtar uma tela de Portinari. Vamos lá pegar, porque na igreja de matriz de Batatais as telas estão lá expostas sem segurança. E aí nós fomos e documentamos aquilo com o carro e de uma forma fotográfica também.
o carro do jornal parou de frente à igreja, a matriz de Batatais. Foi registrado o carro estacionando, o fotógrafo saindo do carro, o jornalista e tudo. Depois eles entrando na igreja, eles ajoelhados na igreja rezando, né? Rezando antes de roubar a tela. Pedindo perdão. E depois aí eles chegando, admirando todas as obras, os quadros todos de Portinari que estavam lá. E aí um fazendo escadinha com a mão com o outro, pôs o pé nas mãos juntas, assim, subiu, se apoiando no ombro, depois se equilibrando ali na parede, e ele tirando da parede uma tela do Portinari. Aí desce a tela, pegam a tela, vão embora, saem da igreja, entram no carro, aí dão a volta no quarteirão, a secretaria, a sacristia da igreja, onde ficava, era do outro lado, né? Entraram lá na sacristia, que queria falar com o padre. Aí perguntaram, o que o senhor quer com o padre? Não, nós viemos devolver o quadro que nós acabamos, a tela que nós acabamos de roubar aqui, agora há pouco, lá do Portinari. Que nós viemos aqui devolver a tela do Portinari que nós acabamos de roubar uns minutos atrás. E devolveram, pegaram o carro e vieram embora. Né? Mas isso ficou tudo documentado. O jornal publicou essa matéria no dia seguinte. Você lembra da manchete? Não lembro, né? Tanto tempo atrás. Mas era mostrando a fragilidade. Não, era para mostrar, porque depois daquilo... Roubaram outras coisas, ninguém é de ferro. Né? As telas foram recolhidas, fizeram uma sala especial na própria matriz lá de Batatais, acho que no fundo da igreja, alguma coisa, e as telas ficaram expostas lá para visitação pública, né? Mas já dentro de uma segurança. E acho que até hoje está lá desse jeito. O Diário contribuiu, de certa maneira, para a segurança. Se hoje não está todo mundo chilindró. Bom, tem um quadro aí no jornalismo que todo mundo conhece, até um clichê, né? Mas que eu gosto muito, que é um jogo de perguntas e respostas. Coisa rápida, Marcelo. De ping-pong, né? Isso ou aquilo. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Olha só, aqui, ó. A já pegou. Estou preparado aqui, ó. Você quer começar? Já tirou o improviso no bolso. Mas é na lasanha, você tem que responder assim, ó. Tá bom. Não é titubear, não, tá bom, caboclo? Então vamos lá. Marcelino, pão e vinho ou queijo com goiabada? Olha, eu gosto do vinho e gosto do queijo de goiabada. Então misturou os dois. Misturou tudo. Tá certo. Bora você agora. Maluf ou Bolsonaro? Maluf. Não tem dúvida. Quer outro estilo. argumentar? Porque o Maluf era uma pessoa mais racional, ele não tinha radicalismo. Ele era um sujeito sensato. O Bolsonaro hoje é uma pessoa que está dentro de um processo de radicalismo, até por tudo que ele sofreu, né? Embora o Maluf acho que tenha sofrido muito mais em termos de acusação. Porque eu digo sempre o seguinte, o Maluf, quando se elegeu governador, ele não estava bem nem com a direita nem com a esquerda. Porque para a esquerda ele era um reacionário golpista. E para a direita ele era um cara que era contra aquilo que a direita pregava. A direita não, o governo militar na época pregava. Tanto é que ele não tinha um bom relacionamento com o Figueiredo, com o Castelo Branco, com a Costa e Silva, com os presidentes militares da época. Porque achavam que ele tinha sido eleito governador contestando o governo militar, que na realidade foi isso mesmo. Então vamos lá. Notícia boa ou notícia bombástica? Boa. 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 PP ou PDS? PDS. Por quê? Era mais autêntico, era um partido que lutava em função da sua proposta e não modificava as propostas em função de interesses. E o que é mais perigoso? O microfone na mão do político ou o microfone na mão do locutor? É uma pergunta difícil de responder. Agora eu soquei o 7 copa nele. Agora eu tranquei o homem. Eu fico com a parte do jornalista, do locutor. Por causa que pode produzir a tarde da fake news, né? Tem muitos que produzem. Agora, eu acho que o perigo de um microfone na mão de alguém que não sabe utilizar é muito grande, tanto se for político ou se for jornalista ou locutor.
Boa, bom Marcelino. senso. Marcelino empresário ou Marcelino líder político? Eu prefiro ser empresário. Eu também. Você também? Também prefiro empresário. Obrigado pela conversa, pela sinceridade. E eu que Marcelino, agradeço. pela cortesia de receber, de conversar com a gente, né, com os dois Chicos. Obrigado Você gostou demais dos da dois conta. tons de Chico? Muito bom. Pode ter certeza que eu quero desejar para vocês e que vai acontecer com certeza é que vocês vão fazer muito sucesso com esse programa. Deus ajude. Pela Obrigado. competência de vocês. Você é aqui um grande jornalista. Bondade, Silvio. Posso passar lá? E tá Olha, era aqui- pra cama. Posso passar lá e tomar um café? Pode passar lá e tomar um café, sem problema nenhum. Toma, ganhei E tá mais aqui um. um grande competente. Você sabe que eu acompanho muito ele. Ele está acompanhando. Principalmente no seu humor. Então é um grande humorista, você pode ter certeza disso. Obrigado, Xará. Consagrado, isso que é importante. Gostou? Demais da conta. Foi bom pra você? Bom, absurdo. Chega até a doer de bom. Amigos e amigas do programa Dois Tons de Chico, ficamos por aqui e até a próxima.